ainda mais agora no final aqui do evento. Então, por favor, contribuam comigo, participem, porque eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada, Tiago, muito obrigada, Rodrigo. É sempre uma honra participar dos eventos com vocês. Eu sei da qualidade de vocês em relação a querer passar o conteúdo, o melhor conteúdo para os pacientes, justamente para a promoção de saúde. Então, estou aqui, tá? Boa noite a todos. Vamos lá, Tiago já me apresentou. E a gente vai falar hoje de atividade física como proteção para a esclerose múltipla. Mas antes de falar sobre atividade física, a gente precisa distinguir um pouco do que é o conceito de atividade física e exercício físico. Atividade física, gente, é qualquer movimento corporal produzido que produz alguma contração muscular que saia do nosso estado de repouso e tenha algum gasto energético. Então, esses movimentos que eu estou fazendo com os braços daqui são considerados atividade física. Já exercícios físicos são aquelas práticas que são programadas, consequências de movimentos que incluem intensidade, periodicidade, então é algo que é guiado por um profissional especializado. E o que a gente precisa? Exercício físico. Aí você pode me perguntar, mas Érica, por que cargas d'água você deixou o nome, então, da palestra, da fala sua como atividade física? Por que quer confundir meu juízo uma hora dessa? Não, não é essa a minha intenção. Porque, gente, eu vejo que meus pacientes, especificamente, Tiago não falou, mas eu acho que vale ressaltar, além da área acadêmica, eu estou muito presente na prática clínica, então eu atendo muitos pacientes com esclerose múltipla. Eu brinco que é meu parque de diversões, tá? Tem até um paciente, eu não sei nem se ele está aqui, mas se tiver, não vai deixar mentir, que ele perguntou outro dia, quer dizer que é seu parque de diversões aqui, então seus pacientes são seus brinquedos. Eu fiz, menino, como que você adivinhou isso, né? Meus brinquedos, que eu me divirto, que eu dou risada, que a gente dá risada juntos, enfim. Mas voltando aqui, meus pacientes em específico, e muitos pacientes têm dúvidas do que pode fazer. E aí eu sempre trago essa frase: movimento, gente, é remédio. Ah, Érica, mas eu não consigo fazer fisioterapia, eu não consigo fazer musculação, eu não consigo fazer nenhum exercício físico. O que eu posso fazer? Se movimento, gente, é remédio, que tal passar um aspirador de pó na casa, quando conseguir? Que tal cozinhar? Não para acontecer isso, pelo amor de Deus, viu? Eu botei esse gif aí, porque esse daí sou eu na cozinha. Não sei nada de cozinha, então sou um perigo. Mas, para quem sabe, cozinhar é uma atividade física, é um movimento que vocês estão fazendo com o corpo de vocês. Parece bobagem, mas não é, tá? Ou dar uma caminhada, uma marcha atlética, como está aí nesse GIF. Então, gente, atividade física, por isso que eu mantive o nome atividade física, porque a gente consegue fazer coisas no nosso dia a dia que movimentam o nosso corpo, tá? Mas eu preciso ressaltar que não é suficiente para o tratamento dos sintomas ou para a proteção da progressão de disfunções ou de alterações funcionais decorrentes da esclerose múltipla. E aí, pessoal, muitos dos meus pacientes, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui têm essa dúvida, né? O que é que eu posso fazer? Qual exercício físico eu posso fazer? Eu tenho esclerose múltipla, eu tenho fadiga, eu tenho limitação funcional. Alguns de vocês aqui podem precisar de uma cadeira de rodas para poder se locomover, de alguma assistência de marcha, como uma bengala, uma muleta. O que eu posso fazer? Você pode fazer o que você quiser. Ah, meu Deus, Érica veio hoje aqui para finalizar esse congresso e confundir minha cabeça. Como assim, Érica? Eu posso fazer o que eu quiser. Minha gente, vocês podem fazer qualquer exercício físico. Lembrando que a esclerose múltipla é uma doença desmielinizante. E eu tenho certeza que nesses 3 dias de congresso vocês ouviram isso durante muitas vezes. E o que é isso? Vocês estão vendo aqui? Eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, tá? Mas essa imagem primeira aqui do lado, ai meu Deus, esquerdo, eu sou péssima com direito esquerdo, viu, gente? Que tem os neurônios. A gente está vendo aqui um neurônio que tem a bainha de mielina e um outro neurônio que não tem a bainha de mielina. Está representando, bem entre aspas, tá? Porque o neurônio de vocês não fica totalmente assim, mas está representando um neurônio de uma pessoa que tem esclerose múltipla. Ou seja, que tem a transmissão do impulso nervoso lentificado. E aí, minha gente, o que é que o exercício vai promover na vida de vocês?
um evento que é chamado de neuroplasticidade. Que nome bonito, né? Plasticidade da neuroplasticidade. O que é isso? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagenzinha que vai facilitar a vida de vocês. Quando eu quero contrair o meu braço, por exemplo, para, sei lá, coçar a minha cabeça, eu tenho muita informação nervosa chegando até o meu músculo para eu coçar a minha cabeça. Não é assim não, viu, gente? Parece que é rápido, mas tem uma transmissão nervosa enorme. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma conexão neuronal que vai chegar até lá. Mas vamos dizer que esse neurônio daqui, esse xizinho que está sendo representado nesse segundo neurônio, é uma perda mianínica que teve um paciente, por exemplo, uma pessoa com esclerose múltipla apresentou. E aí esse neurônio vai ficar mais lentificado. O que o exercício físico vai fazer, minha gente? Isso daqui. Vai fazer com que o caminho que vai agora chegar até o músculo seja a partir de um outro neurônio. Ou ainda, minha gente, o exercício, quando bem direcionado, ele consegue fazer com que o neurônio ele seja remielinizado. Óbvio que doutora Samira, que falou há pouco, ela trouxe que precisa de uma equipe multidisciplinar. Então, não adianta eu tomar só o medicamento ou só fazer exercício físico. Eu preciso fazer algo combinado. Por isso que eu gosto muito desses congressos, porque já teve nutricionista, tem médico falando, tem fisioterapeuta. Então, a gente precisa entender que para reabilitar um paciente com esclerose múltipla, precisa de uma equipe multidisciplinar. Mas o exercício físico que vocês precisam focar é esse exercício daí que vai promover a neuroplasticidade, tá? Até agora eu não vi nenhuma pergunta no chat. Estou indo, hein, minha gente? Se tiver pergunta, façam. E aí, pessoal, quais são os recursos? Eu vou trazer aqui alguns recursos fisioterapêuticos, mas trazendo também para essa linha de exercício físico. Hoje eu atendi um paciente pela manhã e eu fiz alguns exercícios com ele, ele fez assim, ele parou, teve uma hora que parou, olhou para mim e fez assim, a gente pensa que é uma bobagem, mas essa bobagem cansa. Fiz bobagem, aqui no consultório não tem nada fácil, nada. Eu coloco o paciente mesmo para trabalhar. Quem quer ir para lá para descansar, esqueça. Então, gente, quando eu falo em recursos fisioterapêuticos, pensem em exercícios, tá? A gente precisa priorizar algumas alterações funcionais que a esclerose múltipla traz, como, por exemplo, equilíbrio e mobilidade. A gente precisa desafiar o corpo com segurança. Óbvio que a gente não vai colocar, quer dizer, não sei, viu? Outro dia uma paciente me pediu para fazer a invertida da yoga. Invertida, a gente, é plantar bananeira, viu? Acreditem que a paciente me pediu isso e fez. Eu não trouxe o vídeo, não, mas eu tenho provas, tá? A gente fez, sim, a invertida com ela. Mas o que a gente quer com esse equilíbrio, com treino de equilíbrio de mobilidade? Evitar quedas. Então, quem puder colocar aí no chat para mim, coloca para mim quem é que já teve episódio de quedas aqui e quantas quedas, se isso é algo recorrente na vida de vocês, porque muitos pacientes trazem essa queixa de episódio de quedas. Então, para a gente trabalhar, evitar quedas, a gente precisa trabalhar o equilíbrio e a mobilidade desses pacientes, tá? E aí, pessoal, a gente tem diversos recursos, eu estou trazendo aqui alguns recursos que a gente utiliza, então, trabalhar com alguns conceitos como PNF, BOBAT, treino funcional, então tem muita coisa que a gente precisa fazer, pensando em dois fatores que pouco a gente preconiza ou é dissipado dentro do mundo dos pacientes, que é a fisioterapia ocular e a fisioterapia vestibular. Quando a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa em três coisas. A gente pensa em músculos e articulações, a gente pensa na visão e a gente pensa no sistema vestibular, que é aquele que as pessoas chamam, quando inflama, dá labirintite. Então, a gente tem esses três sistemas. Então, a gente precisa pensar nisso, tá? Tô vendo aqui Sandra falar, exercícios físicos, as pernas ficam muito cansadas. A gente vai falar sobre isso, Sandra, porque uma das coisas que a gente precisa pensar é o exercício físico precisa promover neuroplasticidade, ele precisa ser intenso o suficiente para promover neuroplasticidade, mas ele precisa ser no limite do paciente. Porque o paciente que tem esclerose múltipla, ele vai ter fadiga. E fadiga, gente, é um dos fatores mais limitantes para o paciente. Então, essa sua observação foi muito interessante, Sandra, porque é uma das coisas que o fisioterapeuta ou o professor de educação física, como a gente está falando de exercício físico, né, precisa pensar na hora de traçar um plano terapêutico para o paciente, tá?
Olha, meu paciente aqui que falou do parque de diversões está aqui, Serafim. Invertida, você sabe muito bem, Serafim. Não seja sonso, que você sabe quem foi que pediu a invertida. Eu trouxe aqui, gente, como eu sou da linha tanto da clínica quanto da parte acadêmica, eu trouxe também alguns estudos para mostrar que eu provo o que eu estou dizendo. Então, esse estudo daqui, ele traz a questão do controle postural em pessoas com esclerose múltipla, né? Quais são as implicações para a prevenção de quedas. Então, ele mostra que pacientes com esclerose múltipla têm redução da velocidade da marcha, tem diminuição do comprimento da passada, da cadência e menor movimento articular, o que gera alteração de equilíbrio e queda. Então, as intervenções, elas são eficazes para melhorar esse equilíbrio e evitar quedas, tá? Então, é extremamente importante a gente ter essa abordagem. Além do equilíbrio, a gente precisa pensar em força. O paciente precisa de força. E aí, mais uma vez, a gente tem alguns recursos, e eu vou trazer aqui uns que eu amo, como o Pilates, por exemplo. Eu sou apaixonada pelo Pilates. Eu acho que o Pilates é uma intervenção fantástica para todos os meus pacientes. A musculação, aí vocês vão me perguntar, meu Deus, Érica, musculação para mim eu posso fazer? Pode. Pode fazer, obviamente, com um professor de educação física que entenda a doença, tá? Todos os meus pacientes que eu indico para musculação, eu converso com o professor de educação física, porque existe o fator que Sandra trouxe aí, que é extremamente importante, que é a fadiga. Então, se eu vou para musculação e fico fadigado, não adiantou nada, eu posso promover mais desmielinização, então é melhor não fazer. Então, procurem profissionais que entendam a doença de vocês, tá? A dança também é um fator maravilhoso. Vou mostrar aqui, não sei se vai dar tempo, mas tem uma paciente que ela já sabe que eu mostro em todas as aulas que eu dou sobre esclerose múltipla, que ela é dançarina de dança do ventre, tá? Com esclerose múltipla, dançarina de dança do ventre. Então, se ela pode, todo mundo pode, tá? Quando a gente pensa em Pilates, alguém perguntou aí se Pilates promove neuroplasticidade? Sim, quando bem executado, tá? Então, eu preciso abrir esse leque aqui. O Pilates, ele precisa ser bem executado. Então, também, quando eu vou indicar um Pilates, eu não indico para qualquer pessoa. Então, aqui, gente, esse artigo, ele está trazendo o Pilates como um ensaio clínico, né, para melhorar marcha e equilíbrio em pessoas com esclerose múltipla, e trouxe que, sim, o Pilates melhora marcha e melhora equilíbrio. E se melhorou, gerou, sim, neuroplasticidade, tá? São vários exercícios que a gente pode utilizar para o equilíbrio. A gente está vendo aí que eu coloquei o Pilates como força, mas o Pilates também melhora equilíbrio. Então, a gente tem uma diversidade muito grande, uma gama muito grande de exercícios. E aí, pessoal, pensando na fadiga que Sandra trouxe para a gente pode também associar esses exercícios a exercícios aeróbicos, tá? Que eu trago aqui como baixa a média intensidade. Não pode chegar à exaustão, gente. Paciente com esclerose múltipla não pode chegar à exaustão. Eu tenho muitos pacientes que são extremamente fortes, extremamente funcionais, que a gente chama, né? E que às vezes trazem, poxa, antigamente eu fazia fisioterapia, eu fazia atividade física e ficava acabada. Por quê? Porque a pessoa olha para o paciente e fala, não, esse paciente tem nada, vou ó, descascar em cima dele. Só que a gente precisa lembrar que a esclerose múltipla tem a fadiga, independente da capacidade funcional do indivíduo, a fadiga vai estar presente. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Por isso que eu trago exercícios aeróbicos de baixa a moderada intensidade. E aí pode ser caminhada, algum esporte adaptado, hidroterapia, tá com asterisco, porque cuidado com piscinas aquecidas. A gente sabe que o calor é um predisponente de alguns surtos. Então, cuidado com piscinas aquecidas para hidroterapia, mas é muito bacana se você fizer em temperatura ambiente. Realidade virtual, então aqueles jogos de videogame para poder também fazer atividade física com realidade virtual num ambiente super seguro. E o cicloergômetro. O que é cicloergômetro, Érica? É uma bicicletinha, um pedal da bicicletinha que você pode comprar para fazer na sua casa. Então, minha gente, não tem desculpa para ficar parado. Não tem desculpa. Essa bicicletinha, compra na internet, é super baratinha. Você vai pedalar lá na sua casa. Quanto tempo, Érica? Não sei. Depende da sua alteração, depende do quanto você consegue fazer, mas vai iniciando, vê uma quantidade, uma velocidade que não te fadigue, e aí você vai evoluindo. Se você tiver um direcionamento já de um profissional especializado, melhor ainda. Mas não tem desculpa, gente. Estou trazendo aqui diversos recursos para vocês verem que não tem desculpa.
Não estou mais conseguindo acompanhar o chat. Me perdoe. Aqui eu trouxe um estudo que fala sobre esporte adaptado, que eu acho muito interessante. Inclusive, quem tem acesso ao Netflix, sugiro vocês assistirem um documentário que teve sobre Paralimpíadas. Eu acho que é uma coisa que eu levanto muito a bandeirinha, tá, das Paralimpíadas, e eu acho que todos que estão aqui lutam também pela causa, né, da pessoa com algum tipo de deficiência. Então, assistam, é bem legal um documentário da Netflix que está passando. E tem um filme também que é chamado de 100 metros, não sei se vocês já assistiram, que é uma história real, baseada em fatos reais, que é de uma pessoa com esclerose múltipla que conseguiu fazer uma corrida grande, ele maratonista, né? Então, muito legal também a história, assistam, que vale muito a pena. Carmen está dizendo que tem a bicicleta. Só consegui ler isso do chat. Essa é minha paciente, tá? Depois eu vou colocar o link para vocês do YouTube, para vocês assistirem. Não vou prolongar aqui para não levar mais tempo, mas assistam. Vou colocar aqui no chat já para vocês, tá? Para vocês poderem assistir depois. Ela é uma inspiração para mim. É uma pessoa que não vê limites, sabe? Espero que ela esteja aqui assistindo. Eu vou atender ela amanhã, 7 da manhã. Se você estiver aqui assistindo, amanhã, 7 da manhã, por favor, no consultório, viu? Não vai me dizer, dormi tarde te assistindo, não, porque eu não aceito essa desculpa. Então, ela é realmente uma inspiração maravilhosa. E eu quero chamar a atenção de vocês, gente, sobre uma coisa que é a fisioterapia ocular. Eu vi aqui muitas e muitas pessoas falando de diplopia, falando de neurite óptica, e a fisioterapia ocular ainda não é muito divulgada, mas existem estudos trazendo, né, que a questão da dificuldade visual para pacientes com esclerose múltipla, muitos por conta realmente da neurite óptica, mas a gente tem tratamento, a gente tem exercício físico para os olhos. Os olhos têm músculos, assim como todas as outras partes do nosso corpo. Então, existe a fisioterapia ocular que vocês podem procurar, caso vocês tenham alguma dificuldade visual por conta da esclerose múltipla, a gente consegue tratar, inclusive quando é alteração sensorial, porque sensorial que eu falo é alteração de visão embaçada, ou diplopia, que é a visão dupla. Então, a gente também consegue tratar essa visão, essas alterações visuais, tá? Então, é uma alternativa para quem tem alteração visual, é muito interessante, muito legal. A gente trabalha lá no consultório com isso, e os pacientes têm um retorno muito grande, principalmente pensando no equilíbrio. Lembra que eu falei que o equilíbrio tem 3 vertentes? Uma delas é a visão. Então, se o paciente tem aquela visão de diplopia, de visão dupla, de visão embaçada, ele vai ter alteração de equilíbrio também. E aí a gente pode evitar quedas tratando a questão visual. Pessoal, tentei ser o mais rápida que eu pude, mas tentei trazer aqui algumas dicas para vocês. Nesse livro daqui, eu sou autora de um capítulo de doenças desmelinizantes, incluindo a esclerose múltipla, se tiverem curiosidade de ler um pouco mais sobre isso. Aqui está meu e-mail, caso vocês tenham qualquer dúvida, estou à disposição. As redes sociais também, que hoje a gente está antenado, né? Então, se quiserem tirar dúvidas lá pelo direct, estou super à disposição. Não consegui mais, Rodrigo e Thiago, acompanhar o chat. Me